Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então é uma questão difícil. E outros vão apelar para a passagem que fala lá em Coríntios, né, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E eu não posso querer colocar no meu corpo alguma coisa que vá danificá-lo, porque eu fui avisado por alguém que aquilo danifica, mas outro não foi avisado da mesma maneira. Então, para a consciência dele, não tem problema nenhum, mas para mim a consciência tem. Aí tem outro que vai apelar para aquela questão nós temos círculos de proteção. O cristão ele tem círculos onde ele exerce a sua proteção. Ele tem o círculo familiar. O cristão é responsável por proteger sua esposa e seu varão, né? E ele e sua esposa são responsáveis por protegerem os seus filhos. Então, por isso que hoje tem uma tanta discussão em torno do aprendizado que estão forçando nas escolas, em questão de ideologia de gênero, essas coisas, porque pode prejudicar os filhos. Então, muitos cristãos estão se opondo a isso. E muitos adotando o ensino em casa. Por que eles fazem isso? Porque eles têm a consciência de que é a responsabilidade deles proteger os filhos. E aí se vem alguém com um medicamento ou com um tratamento que eles considerarem que pode ser danoso para os filhos deles, eles vão se opor. Percebe como não é simples essas questões? Não são simples essas questões. Então, cada um tenha, né? É como na questão de comer legumes ou comer os alimentos sacrificados aos ídolos e tal. Um come, o outro não come. Mas cada um deve ter muito bem na sua consciência como vai agir. Por isso essa questão. Agora, de maneira nenhuma, nós devemos nos opor à autoridade por ser autoridade. Nos opor ao governo por ser governo. Então é totalmente errado um cristão fazer uma passeata contra o governo. É errado isso. Seja lá qual o objetivo for, qual o motivo for. Não é? Porque mais ou menos aquilo que fala em Romanos, quando fala que aquele que não quer se sujeitar, ele tem um castigo. Ele recebe um castigo. Os cristãos, qual era o castigo? Você para de pregar o evangelho ou você vai ser enforcado, você vai ser queimado na fogueira. O que eles respondiam? Você tem fósforo aí? Que é o isqueiro? Porque eles se sujeitavam a sofrer o dano por motivo de consciência para com Deus, de que eles estavam seguindo aquilo que era mandamento do Senhor. Mas nunca vai deixar de existir um traço cinzento entre uma coisa e outra. Uma coisa que você nunca vai ter aquela certeza absoluta. Por exemplo, quando colocaram aquela ordem de usar máscaras, né? Eu sei de irmãos que se rebelaram completamente. Que absurdo, não vou usar máscara, não sei o que e tal. Isso mais no exterior. E para mim não era problema nenhum, porque você... O que é usar uma máscara? Não tem problema nenhum, põe a máscara e pronto. Se mandar colocar um nariz daqueles de palhaço, põe o nariz de palhaço, sai na rua, não tem problema. Não é uma coisa que vá ter grande impacto. Mas, por exemplo, se as autoridades proibirem os cristãos de congregar, eles vão congregar nas catacumbas. Eles vão desobedecer às autoridades. Como eles fizeram durante séculos, os cristãos escondidos. Nas catacumbas eram grandes cavernas ao redor de Roma, de onde tinham sido tirado o mármore, as pedras, o calcário, para construir a cidade de Roma, e em outras cidades italianas também, romanas também. Então sobraram aquelas cavernas, aqueles túneis, né? O que eles fizeram? Para aproveitar aqueles túneis, começaram a enterrar pessoas lá. Então faziam as sepulturas dentro dessas cavernas, né, para não fazer cemitério ao céu aberto, fazer sepulturas, cavavam nichos nas paredes, enfiavam o morto lá, estava sepultado o morto. Quando começou a perseguição contra os cristãos, o que eles faziam? Eles iam para esses buracos,
escondidos, e reuniam lá. Irmãos no Egito também tem restrições quanto às reuniões no Egito. Durante um tempo, as restrições eram proibido você abrir igrejas. Só as igrejas, só os templos, né? Igreja no estilo de templo. Só os templos que já existiam antes da lei muçulmana tomar conta de tudo, é que podiam ter reuniões cristãs. Então o que os cristãos faziam lá? Inclusive irmãos congregados ao nome do Senhor. Alugavam uma sala num desses templos. Eu lembro que uma época os irmãos, durante um bom tempo, eles alugaram uma sala, acho que no porão ou no térreo de um templo católico copta, do catolicismo copta, que é uma das divisões do catolicismo. E eles reuniam lá. E tinha guardas na porta, tinha polícia. Para quê? Para impedir que viessem radicais e jogassem uma bomba lá dentro. Para matar cristão. Hoje eu não sei onde eles estão congregando, mas eu acho que às vezes congregam em casas, mas tipo assim, com tudo combinado. Não pode chegar todo mundo de uma vez. Chega um de cada vez, vai embora um de cada vez. Para não dar na vista que está tendo uma reunião. Algumas vezes eles chegaram a alugar barco para ir no meio do Rio Nilo e partir o pão num barco no meio do Rio Nilo. Tem uma conferência que é feita no Egito. Aí você pode perguntar, mas como é que eles vão fazer uma conferência, né? Se uma reunião grande, com muita gente vinda de vários países e tal. Aí tem, do outro lado do Mar Vermelho, na outra margem do Mar Vermelho, eles alugam, lá é uma área tipo Zona Franca. Lembra Manaus, quando era Zona Franca, você podia comprar coisas importadas lá, porque não tinha imposto e tal. Essa área também é tipo uma Zona Franca. Pode ter hotéis com estrangeiros e os hotéis podem servir bebidas. Porque bebida alcoólica é proibida pelo islamismo. Então, nos países árabes não tem bebida alcoólica. Se você for pego bebendo bebida alcoólica, você vai preso. Então, eles alugavam uma sala num hotel desses, aí eles podiam fazer as reuniões, porque são hotéis internacionais. Então, eles não vão vedar os estrangeiros, o turismo, que é importante para eles, tal, de praticar isso. Então, em diversos lugares do mundo, os cristãos acabam de uma maneira ou outra, não vamos dizer burlando, né? Mas cortando atalhos para poder cumprir a vontade do Senhor. Isso é a vontade coletiva do Senhor. E existe também a vontade pessoal. Porque um acha que pode comer carne sacrificada ao ídolo, e outro acha que não. Então cada um tenha em si mesmo a consciência bem definida do que está fazendo. Aí entra a questão individual. Por exemplo, pregar o Evangelho. O John Kemp, ele esteve aí em Salvador. Não sei se vocês sabem, o John Kemp foi preso uma vez, né? Ele foi preso na Indonésia ou nas Filipinas, um desses países que são islâmicos também, porque no país islâmico, depende do país, né? Você não pode pregar evangelho de jeito nenhum. Em alguns deles, você pode pregar evangelho para um cristão. Você nunca pode pregar evangelho para um muçulmano. É ilegal. E ele saiu na rua, distribuindo folhetos, né? Ele saiu na rua distribuindo folhetos. Na hora veio a lei e pumba, pegou ele e levou para a delegacia. Como ele é canadense, ele é estrangeiro, então ele apelou lá, acho que para a embaixada, alguma coisa assim, e acabou não ficando preso, acabou sendo solto. Claro que devem ter confiscado os folhetos ou coisa desse tipo. Então nós estamos sujeitos a tudo isso enquanto nós andamos nesse mundo. Então o cristão ele tem que andar sobre ovos. E ele tem que ter muito clara em sua mente a sua maneira de agir. Por exemplo, se eu sou um hebreu convertido a Cristo, e eu nem toco carne de porco, porque eu passei a vida ensinado no judaísmo que a carne de porco é proibida. Aí eu me converti a Cristo. O que acontece? Eu vou sair atrás dos meus irmãos que se converteram dos gentios e tirar da mão deles o sanduíche de presunto que eles estão comendo? Não. Porque não tem agora nenhuma lei específica, mas eu vou respeitar a consciência daquele irmão. E ele vai respeitar a minha consciência. Ele não vai chegar para mim
uma mortadela e cortar a mortadela na minha frente, assim, ó, para me dar vontade, né, para querer fazer birra. Não, porque daí ele está causando confusão. Está faltando amor. Então o cristão, ele tem que andar num fio de navalha nessas coisas. Ao mesmo tempo que ele tem que procurar dar um bom testemunho perante os outros, um testemunho de amor, que ele está realmente preocupado com o outro, né? Ele tem que também obedecer às autoridades e não querer discutir, entrar em contendas, né? Então nisso aí vai ter sempre muitas pessoas com diferentes opiniões quanto à obediência, mas no sentido pessoal. Isso que é importante, né? A gente saber se nós estamos bem firmados com as informações que nós obtemos. Eu sei que estou sujeito a penalidades, segundo a lei, porque dentro da minha visão, da minha ótica, eu ainda não tenho informações suficientes para injetar um negócio no meu corpo que pode, eu tenho problema de coração, que pode me dar uma parada cardíaca então eu não, por enquanto eu não tenho informações que me deem tranquilidade de consciência para fazer isso ou para dar para o meu filho, por exemplo, que eu tenho responsabilidade sobre ele. Ele não tem condições de decidir, eu tenho que decidir sobre ele, para ele. Como muitos pais têm que decidir pelos filhos. Exatamente isso. Romanos 14, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente ou na sua própria consciência. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. E ele vai mais além daí, e no versículo 10... Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E mais para frente, no versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. E ele vai continuar falando mais adiante, no versículo 19... Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Aqui não está falando de salvação, hein, gente? Porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Exatamente, esse é o caminho. E da mesma forma como cristãos tiveram que sofrer consequências por não concordarem em fazer o que as autoridades pediam, visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.